Então, é claro que nas- na experiência de cada um de nós, como sempre, e apesar de ser uma situação global que nos afetou a todos, a experiência individual de cada um de nós pode ser completamente diferente de uns para os outros. E, evidentemente, nem toda a gente, eu já disse isto ontem, mas volto a repetir, porque provavelmente ou poderá haver pessoas que não estavam, que não assistiram, estão aqui hoje e que não estavam cá ontem. Mas é muito. As experiências são tão diversas, conforme as situações individuais e depois, não apenas as situações, mas a forma como nós reagimos a elas. Por conseguinte, não é óbvio que aquilo que eu vou dizer hoje possa ser aplicável a todos aqueles que estão a escutar ou que irão escutar, mas espero que seria bom que houvesse pelo menos algumas coisas que vos podem ser úteis, e é nesse sentido que eu estou aqui a partilhar. Algumas das reflexões que eu fiz, e não foi só nesta situação, mas de maneira geral, só que nesta situação se tornaram, obviamente, mais prementes e se calhar mais necessárias. E esse também é um aspecto, eu já disse isto ontem, mas mais ou menos, não disse talvez assim tão claramente, mas às vezes estas situações ou as situações difíceis na nossa vida são aquelas que nos encostam à parede e, de certa maneira, são aquelas que nos obrigam realmente a dar o salto quântico, uma espécie de salto que de outra forma nós não daríamos. E é esse o lado positivo, se quiserem. Mesmo as situações mais difíceis trazem com elas ou produzem, por consequência, às vezes coisas extremamente positivas na nossa vida. Há melhorias, há avanços, há escolha, às vezes, de caminhos que não tínhamos imaginado antes, que surgem após, ou como consequência indireta, de momentos mais difíceis. E eu penso que, pronto, ainda é cedo, porque ainda estamos a atravessar o momento, não é? Mas que parece-me bastante óbvio que, que há certas coisas que estão a evoluir, que estão a amadurecer na nossa vida e no mundo, se calhar, e que vão produzir resultados. Acho que vamos sair de tudo isto diferentes. Vamos sair de tudo isto diferentes e possivelmente, ou esperemos nós, melhores. Então, uma coisa que muita gente sente, ou um dos sentimentos possivelmente prevalecentes, é o medo. Há muita gente que tem muito medo de ficar doente, medo que pessoas de família, entes queridos, etc., fiquem doentes, e depois este medo é evidentemente amplificado, alimentado diariamente, às vezes pelas notícias, pelos médias, etc. É claro que não sou adepta de teorias de conspiração, nem nada dessas coisas, e não vou falar disso, mas obviamente, até por uma questão de segurança, e sabendo que todos nós temos um bocado aquele defeito de achar que as desgraças só acontecem aos outros, os média têm que, se calhar, martelar naquela tecla para evitar justamente a imprudência, etc. Mas, por outro lado, se acharem que são um bocado sensíveis ou impressionáveis, se calhar verem muitas notícias não é boa ideia. É preciso ver o suficiente para nos mantermos a par e sabermos das medidas que estão constantemente a mudar, sem dúvida, também ter uma noção de como é que as coisas estão a evoluir, etc. Mas não ficar colado ou grudado no ecrã a ouvir as notícias da manhã, do almoço, da noite, da tarde e por aí fora. Porque isso só faz com que
todo esse receio, essa ansiedade, etc., aumenta e sem nenhum proveito, porque sem dúvida temos que ser prudentes, e aí temos que tomar as medidas necessárias para nos protegermos a nós e os outros, obviamente, mas o medo não traz nenhum benefício, pelo contrário, não é? Pelo contrário, porque se estivermos muito ansiosos, vamos, se calhar, a nossa pressão arterial vai subir, vamos ter toda uma quantidade de sintomas físicos, inclusivamente, que são totalmente indesejáveis e também totalmente desnecessários. Portanto, acho que temos que arranjar uma maneira de, se calhar, se estamos com muito medo, ou se tivermos alguém próximo de nós que esteja a sentir uma grande ansiedade em relação à situação, podemos talvez começar por minimizar o consumo, o consumo de notícias, especialmente aquelas que nos causam mais ansiedade, e também mentalizarmos que realmente o medo não traz qualquer benefício. Ninguém ficou imunizado, por exemplo, digamos, é este o caso aqui, ninguém ficou imunizado por ter medo, não é? Então, não é nada que nos possa proteger. Então, cada vez que sentirmos que o medo começa a tomar conta de nós, é só uma questão de. É mais fácil de dizer do que de fazer, eu sei, mas é uma questão de mudarmos, é como carregar um botão, virar o interruptor para o outro lado e pensar em termos de como podemos ou que medidas nos protegemos e depois relaxar. Porque de toda a maneira preocupar-nos não resulta. Então temos que estar atentos a essa questão e não deixar demasiada ansiedade instalar-se no nosso cotidiano e invadir os nossos pensamentos. E se calhar, se não estiveram aqui ontem, podem voltar podem ouvir as coisas que eu disse ontem, os pequenos conselhos ou ideias que eu dei ontem acerca de como gerir, como lidar, como dissociar-nos ou dessolidarizar-nos dos nossos pensamentos, mantendo uma atitude mais de observador, em vez de nos deixarmos engolir por eles. E tal como eu dizia ontem, acho que disse, não me lembro já com certeza, mas acho que, ou como acabei de dizer há bocado, às vezes estas situações, quando são tão extremas e quando nos causam realmente muita ansiedade, são aqueles momentos em que nós podemos melhor testar e melhor pôr à prova estas técnicas, estas maneiras de lidar com as coisas, porque temos uma razão para o fazer e uma razão premente. Então é quase como uma questão de vida ou de morte, digamos assim, é figurado, claro, uma questão de vida ou de morte, é qualquer coisa que tem um impacto direto na nossa vida. Então, primeiro é muito fácil ver a diferença e depois é muito útil pô-lo em prática, não é? Então são ocasiões privilegiadas, se quiserem, em que nós podemos testar, no caso de já termos algum treino na meditação, testar até que ponto estamos treinados e testar até que ponto é que tudo isto é eficaz em transmitir-nos ou permitir-nos ter uma atitude muito mais presente, muito mais consciente e muito menos enrolada, envolvida, engolida por todos esses pensamentos, por toda essa criatividade da nossa mente, que justamente por ser criativa e imaginativa consegue imaginar os piores cenários, os cenários mais tenebrosos ou os cenários de terror com os quais podemos inspirar as nossas noites e os nossos dias. Então, esse é um ponto, pronto, que eu queria focar, porque
porque tenho observado que há muitas pessoas que estão realmente muito assustadas. E, por outro lado, e este também é um ponto importante, não nos deixarmos então levar por estar constantemente a ouvir as últimas notícias, constantemente a fazer uma contabilidade dos novos casos, de quantas ambulâncias estão à espera em fila no Hospital de Santa Maria e essas coisas assim. Já se sabe que os médias exploram essas coisas pelas razões que já foram ditas e porque isso faz com que aumentem as audiências. Então, não precisamos de seguir cegamente aquilo que nos é proposto e consumir sem espírito crítico, não é? Aquilo que aparece nos nossos ecrãs. Há muita escolha e neste momento o ecrã de televisão pode, neste momento e sempre, mas neste momento, com esta situação em particular, há tanta coisa para escolher entre aquilo que podemos ver na televisão, inclusivamente ensinamentos, orações, vídeos positivos, etc., que não precisamos estar constantemente a alimentar o nosso medo e a nossa ansiedade. Num outro registro, e cá está, cada um tem a sua experiência nesta situação, alguns estão, como eu dizia ontem, alguns têm muito mais que fazer do que de costume, ou pelo menos está tudo muito mais concentrado entre as quatro paredes, outros estão numa situação em que têm menos coisas para fazer. E por conseguinte, às vezes instala-se por facto de não termos que sair de casa e não termos horários para cumprir, se for o caso, não termos tantos horários para cumprir, etc. Às vezes instala-se um certo como é que se diz em português? Laxismo. Então é aquela situação, por exemplo, estar de pijama até às 6 da tarde no fim de semana é ótimo, mas quando isso se torna cotidiano, não é? Acaba por gerar uma baixa na nossa energia. E depois os ciclos do sono alteram-se. Isso é algo que acontece, por exemplo, com as pessoas que se reformaram há pouco tempo e que ainda estão a gozar o prazer de não terem que sair de casa a esta hora e correr para tomar o pequeno almoço e depois correr para almoçar umas sandes e depois voltar a correr e fazer o jantar e tal. Então ficam tão aliviadas, não é? Que começam a relaxar e se podem estar de pijama até às tantas da tarde e os ciclos do sono começam-se a inverter e passado um tempo a nossa vida está um caos. E normalmente o que acontece com isso é que a nossa mente também entra numa fase um pouco, também entra um bocado caótica. Por um lado há uma certa, fisicamente, começamos a ficar um bocado, como é que se diz couch potato em português? Uma batata de sofá. E podemos ficar a ver filmes o dia inteiro, e por outro lado a nossa mente entra em parafuso de maneira que não é nada boa ideia. E, e eu acho que é uma coisa muito importante, e agora falo-vos enquanto reformada, que já atingi essa idade, é muito importante manter uma rotina saudável. E, portanto, uma vez que nos é permitido, apesar de tudo, sair de casa, tentar manter, não estou a dizer que temos que fazer tudo todos os dias à mesma hora e coisas assim do género, mas tentar manter uma rotina é muito importante, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. Aliás, não se pode verdadeiramente distinguir uma da outra, porque físico e mente, o corpo e a mente funcionam em perfeita interação. Então, ter uma rotina que seja, não precisa de ser estressante, como é evidente, mas ter uma rotina que seja agradável, mas ao mesmo tempo tentar seguir um certo padrão e tentar fazer algumas coisas que são verdadeiramente saudáveis, em termos de alimentação, em termos de exercício. E uma coisa que
por exemplo, podem, mesmo que não possam passar muito tempo na rua, ou se recearem, ou se estiverem numa situação, por exemplo, de serem pessoas de risco, etc., e não puderem sair à rua, podem sempre fazer alguns exercícios em casa, um pouco de yoga, ou tai chi, ou podem ligar a televisão, justamente, têm no YouTube, vão encontrar aulas, ou podem fazer aulas por Zoom. Uma coisa que é muito importante é exercícios de respiração. Todos nós respiramos muito mal, temos tendência para respirar muito superficialmente, apenas com a parte superior dos pulmões. E, portanto, fazer exercícios, aquilo que no yoga é chamado pranayama, são exercícios de respiração completa, em que enchemos os pulmões e respiramos de uma forma muito mais controlada, muito mais presente também, é excelente. É excelente para oxigenar o cérebro, para oxigenar as células, etc. Isso é um must. É qualquer coisa que é muito, que é excelente e faz muito, muito, muito bem. Tudo aquilo que possa trazer algum relaxamento, alguma beleza, alguma alegria à nossa mente é igualmente excelente. A música, a leitura, todas essas coisas. Bom, já não falo da meditação, como é óbvio, porque isso já está subentendido na rotina, já está subentendido de ontem, não é? Mas todas essas atividades, de uma maneira geral, pensar que podemos aproveitar, se tivermos tempo extra, podemos aproveitar para fazer aquelas coisas que sempre dissemos que íamos fazer e que nunca tivemos tempo para fazer. O que acontece com, às vezes, ter tempo demais não nos leva necessariamente a aproveitá-lo, não é? Isto é um fenómeno bastante curioso, porque às vezes, por exemplo, quando temos um fim de semana ou assim, 2 ou 3 dias, imagina um fim de semana comprido e se calhar passarmos a semana toda, já estamos há meses a dizer, tenho que arrumar aquela gaveta, ou gostava muito de recomeçar a pintar, ou gostava de me sentar e escrever, ou qualquer coisa assim do estilo. Quando temos tempo, acabamos por perdê-lo a fazer outras coisas, por exemplo, nas redes sociais e essas coisas assim, e nem sempre aproveitamos o tempo que temos. Então, isso requer, cá está, é por isso que eu falo da rotina e de manter a nossa energia, porque senão é como se o nosso motor entrasse em ralenti, né? E não conseguimos nem sequer fazer aquelas coisas de que gostamos. Eu sinto muito nesta situação, eu ultimamente sinto muito que esta coisa da energia, que é uma palavra que dá um bocado para tudo, só assim New Age, mas a energia vital é como uma espécie de motor, sabem? É o motor da nossa vida, é o que gera essa energia. E se nós não o pusermos numa velocidade da velocidade que nos convém, se o deixarmos entrar em ralenti, ou se por outro lado o acelerarmos para além daquilo que é natural, as coisas ou começamos a entrar num estado um pouco letárgico, ou então, pelo contrário, estamos super acelerados e estressados, etc., o que também não é boa ideia. Temos que encontrar o nosso ritmo e, obviamente, estando em casa, o ritmo vai abrandar, mas não o deixar abrandar demasiado para que a nossa energia não comece a ficar letárgica ou estagnada, o que leva sempre a estados mais ansiosos e, eventualmente, um pouco depressivos, se for o caso. Então, é aí que a respiração, por exemplo, é extremamente importante. E o exercício físico, como é óbvio, e comer sem, evitando as batatas fritas e essas coisas que a gente inevitavelmente consome, ou não inevitavelmente, mas que facilmente consumimos enquanto estamos sentados a ver a Netflix, não é? Portanto, manter um bocadinho de consciência disso é bastante importante. Agora, mais importante do que tudo isso, verdadeiramente fundamental,
é manter uma atitude interior positiva. E concentrando-nos, por exemplo, sobre todos os aspectos positivos. E pode parecer difícil encontrar aspectos positivos nesta situação atual, mas não estou a falar, e poderá também ser, mas não estou a falar necessariamente a nível global, os aspectos positivos da situação atual, mas em termos da nossa vivência pessoal e das coisas, manter o foco nas coisas boas, que ainda podemos desfrutar. Por exemplo, é verdade que não nos podemos encontrar, mas, por outro lado, podemos encontrar-nos virtualmente. E não é para fazer uma comparação se é melhor, se é pior, se gostaríamos mais assim ou se gostaríamos mais de outra maneira, porque de toda a maneira, qualquer que seja a nossa preferência neste momento, é o que é possível. Mas este possível não é necessariamente menor, não é necessariamente menos bom, é o que neste momento existe. E é esta capacidade que nós temos que desenvolver, ser capazes de apreciar o que existe neste momento, sem necessariamente considerar que é menor ou que não é exatamente aquilo que nós queremos, mas pronto, é o que se pode, não é? Essa atitude não conduz àquilo que estamos aqui a descrever, a manter-nos bem, manter-nos em forma, não em forma só fisicamente, mas em forma na nossa mente, com uma atitude energética, se quiserem, com uma atitude positiva, com uma atitude luminosa. E a palavra aqui que eu acho que é muito importante, aquilo que eu tenho sentido nesta situação é que é como se todos os dias nós tivéssemos que fazer uma reserva de luz. Ou tivemos que consumir, não é bem consumir, porque nós não a consumimos, mas absorver. E não estou a falar só da luz do sol, que tem falhado bastante aqui pelo Porto. Estamos no nevoeiro, especialmente se estivermos à beira-mar, como é o meu caso, estamos no nevoeiro há várias semanas. Portanto, não estou só a falar da luz do sol, mas a falar da luz interior. E justamente pensei, tenho sentido que às vezes, mais do que tentar encontrar argumentos, mais do que tentar dar a volta aos nossos pensamentos negativos, ou mais do que tentar lutar contra o medo ou algo assim, tenho sentido ultimamente que é mais eficaz fazer, por exemplo, uma meditação, imaginar na minha frente, ou colocar uma meditação, e isto não tem nada a ver com religião, ou seja o que for, mas imaginar-me numa situação, por exemplo, sentada em frente, vou dizer agora o meu caso, não é? Em frente de Sua Santidade o Dalai Lama, por exemplo, sentir a sua presença. Já estive na presença dele, portanto não é difícil de imaginar. Isto é muito importante porque, na realidade, tal como nós podemos, nos momentos tenebrosos e sob o efeito do medo, porque espirramos 3 vezes e não conseguimos cheirar os coentros que estavam na salada, imaginar que estamos com Covid e o nosso pensamento começa a imaginar-nos na fila das ambulâncias e na urgência do hospital, e depois não vão ter cama e por aí fora. Portanto, a dar largas à nossa imaginação, que para todos os efeitos é uma visualização. Reparem, quando nós começamos a fazer
um cenário deste, estamos a fazer uma visualização, mas estamos a fazer uma visualização que é a antítese daquilo que nós estamos à procura. Portanto, estamos a sobrecarregar de toda uma energia negativa, de uma quantidade de sentimentos negativos que não existem ou que não precisam de existir em relação a uma situação que não existe, não é? E com a qual nós estamos meramente a imaginar. Agora, podemos usar esta mesma capacidade para imaginar coisas que nos fazem sentir bem. E não só que nos fazem sentir bem, para isso podíamos imaginar que estamos, sei lá, num concerto de música, ou na praia, ou também podemos, não há nenhuma razão para não o fazermos, mas podemos ir um pouco mais longe, ou acrescentar a isso, se quiserem, a possibilidade de imaginarmos que estamos não só numa situação que nos é agradável, mas numa situação que nos alimenta espiritualmente, que nos enche de luz. Então, imaginar que estamos na presença do Buda, do Cristo, da Nossa Senhora de Fátima, do mar, do sol, do Dalai Lama, ou de qualquer pessoa, ou coisa, ou elemento, ou beleza, ou música, ou o que quer que seja, que nos... Sabem como às vezes nós ouvimos acontece bastante, o som é muito poderoso, então que às vezes ouvimos uma música, uma oração, um cântico, qualquer coisa assim, parece que há é quase como se fosse uma corda no nosso coração que se põe a vibrar, e é quase físico, nós sentimos quase aqui assim, na zona do coração, qualquer coisa que vibra. Quando alguma coisa desse género acontece, ou quando nós sabemos que existe algo que nos faz sentir dessa maneira, podemos usar a nossa imaginação para imaginar que estamos na presença dessa pessoa, dessa coisa, dessa situação, que estamos a ouvir essa música, etc. E inspirar essa energia. Se for, por exemplo, imaginem no meu exemplo, o Dalai Lama na minha frente, eu sinto a presença dele, visualizo como uma luz à volta dele, que não é muito difícil de imaginar, porque quando estamos na presença dele há uma energia positiva que se transmite e que é palpável praticamente, e imaginar que através de todos os poros do meu corpo eu absorvo essa luz. E é como se essa luz fosse entrar por todos os poros da minha pele e dissolver-se em mim. E não preciso de fazer isto durante horas e horas e horas, mas se visualizar desta forma, pode ser tal prática matinal ou ao final do dia, mas inclusivamente durante o dia, a qualquer momento. Assim que um pensamento mais tenebroso surgir, ou mesmo se estivermos ocupados com outras coisas, mesmo que estejamos ocupados no nosso trabalho, quer ele seja remoto ou não, no momento em que surge uma dúvida, no momento em que surge um receio, no momento em que surge um pensamento negativo, no momento em que... Não é a mesma coisa que tentar... Não é a mesma coisa que lutar contra ele. É simplesmente deixá-lo dissolver-se. É como se esta luz que nós absorvemos fosse capaz, tivesse um poderoso dissolvente, não é? Que dissolve esse pensamento, que o dissolve, que o transforma em algo de luminoso e portanto, deixando-nos invadir por essa luz. Somos como, fazemos como, literalmente recarregamos as baterias. E o que é muito interessante é que a nossa imaginação, primeiro o nosso cérebro não faz realmente diferença entre aquilo que está de facto a acontecer ou aquilo que nós estamos a imaginar ou sonhar. E por conseguinte, qualquer coisa que eu imagine
em termos da minha mente, ou em termos do meu cérebro, é tão real como qualquer coisa que esteja de facto a acontecer. E, portanto, se todos os dias eu criar este hábito de imaginar que estou a absorver toda essa energia luminosa, e particularmente se tiver alguma coisa, algum pensamento recorrente ou algum sentimento recorrente que me seja, que me atormente ou que me crie medo. Às vezes há o medo de uma coisa qualquer e depois há o medo de ter medo dessa coisa. E podemos ir por aí fora, não é? Em diversas camadas e entrar verdadeiramente em pânico. Então, tudo isso podemos usar, claro, os argumentos para nos acalmar, podemos pensar em todas as coisas que eu já disse, podemos usar antídotos, como é típico no budismo, ou seja, pensamentos que contrariam ou que neutralizam o pensamento negativo, por exemplo. Mas um dos métodos mais eficazes é nem sequer discutir com os pensamentos negativos, não entrar em diálogo necessariamente, mas simplesmente parar um instante, dar aquele passo atrás, observarmos, posicionarmos como observador, em vez de medo, ou em vez de raiva, ou em vez de impaciência, ou isso tudo, tentar desenvolver uma atitude bondosa, compreender que aquele pensamento, ou que aquele medo, ou que aquela atitude resultam de um hábito, não têm necessariamente uma razão de ser ou uma base sólida para existirem, mas resultam simplesmente de um hábito. E imaginar essa luz que entra em mim, e se quisermos, inclusive, podemos dar a esse medo ou a esse pensamento uma certa forma, não precisa de ser uma forma muito concreta, mas sei lá, uma bola assim densa, escura, de qualquer coisa mais menos luminosa, digamos assim, e deixar que essa luz que nós inspiramos e que não vem necessariamente de nenhum sítio, mas a não ser da nossa própria natureza, mas que nós vemos como qualquer coisa que nos vem do exterior, deixar que essa luz envolva essa energia ou esse núcleo mais denso, mais escuro, e o vá dissolvendo e transformando em energia luminosa. Sinceramente, eu acho que em muitas das situações, e pronto, isto agora vai depender de cada um, mas no que diz respeito, tenho sentido que a maior parte dos problemas, das tensões, dos medos, das angústias, das ansiedades, etc., se manifestam ou podem ser transformadas ou podem ser dissolvidas através de uma prática deste género. E, aliás, no meu site, na página onde estão anunciadas estas partilhas, pus hoje uma meditação guiada, justamente em que há uma visualização de três luzes, uma luz branca, vermelha, azul. Algumas pessoas aqui presentes conhecem-na já bem, mas está partilhada, podem ir lá ver e seguir as instruções. Também publiquei como se fosse um episódio do Chá Comigo, de maneira se tiverem o meu podcast como é que se chama aquilo? Spotify, ou no nos podcasts da Apple, podem carregá-la no telemóvel e ouvi-la quando quiserem. E usá-la como base, se calhar como sugestão ou como base para uma meditação deste género, que eu acho que é uma boa maneira de trazer
luminosidade para a nossa vida, de dissolver todas estas tensões, conflitos, ainda que não sejam externos, mas internos, não é? Nós não precisamos, na verdade, de ninguém não precisamos de ninguém à nossa volta para nos sentirmos tensos ou nos sentirmos em conflito. Podemos nos sentir em conflito connosco mesmos, sem precisar de mais ninguém. Então, acho que é se calhar uma prática que vos sugiro, é? Como fazendo parte da vossa rotina, não apenas, volto a repetir, não apenas de manhã e se calhar ao final do dia, isto se não tiverem nenhuma outra prática que prefiram fazer, ou porque esta ideia de absorver a luz e de sentir que essa luz realmente dissolve todas estas coisas que em nós são conflituosas ou tensas ou assim, podem, se calhar, se já têm uma prática, uma outra prática de meditação, que inclua também uma visualização ou assim, podem incorporar esta ideia na vossa prática. Mas se não tiverem nenhuma, penso que esta prática, e se quiserem seguir ou se quiserem usar a meditação que eu gravei, podem fazê-lo, e penso que será muito, muito proveitoso se a fizerem de manhã, ao final do dia, e depois, à medida que isto se vai tornando habitual, à medida que isto vai ganhando sentido, porque se calhar é como tudo na vida. Quando estamos a aprender qualquer coisa nova, ou a adquirir um novo hábito, ao princípio sentimos-nos muito desajeitados. Por exemplo, se estamos a aprender a conduzir, ou a andar de bicicleta, ou de patins, ou de skate, ou qualquer outra coisa, sentimos-nos muito desajeitados, e somos muito desajeitados, não é? Não conseguimos manter o equilíbrio, pronto. Porque estamos a aprender, porque ainda não temos o à vontade, mas depois, ao fim de um tempo, conseguimos fazer aquilo que no início nos parecia tão difícil com a maior das facilidades, não é? E até conseguimos andar de bicicleta só na roda de trás e as coisas assim. Eu nem sequer sei andar de bicicleta, de maneira que isto é pura especulação. Mas, portanto, conseguimos fazer todas essas coisas com toda a naturalidade, porque conseguindo a mesma coisa acontece com tudo na vida. Portanto, se calhar ao princípio esta meditação vai-vos parecer, esta ou outra, vai-vos parecer um pouco estranha, vão se calhar ter receio de não estar a fazer bem. É uma coisa que acontece muitas vezes, eu ouço às vezes as pessoas a dizerem que têm receio de não estar a fazer bem. Será que estou a fazer bem? Não há como fazer mal, não é? É algo de muito, muito simples e muito natural, não é nada do outro mundo, como se costuma dizer. Como eu já disse, a visualização é uma coisa que nós todos fazemos. Às vezes fazemos de maneira a nos infernizar, mas temos a capacidade de o fazer muito bem, inclusivamente. Portanto, também, se temos a capacidade de fazer, de visualizar e de imaginar coisas em nosso próprio detrimento, também conseguimos imaginar coisas que nos fazem sentir bem. E portanto, é isso que eu vos sugiro, de usarem de irem usando esta meditação, ou qualquer uma que queiram, e que inclua esta absorção de luz. É claro que depois também podem ter uma atitude mais altruísta, não é? Não é só absorverem, mas depois também fazem como que há uma absorção e uma irradiação, e uma absorção e uma irradiação. Portanto, enviam também toda esta luz, quando se sentem mais luminosos por dentro, mais fortes, enviam esta luz toda também para todas as pessoas que estão em igual situação, que estão até em situações muito mais difíceis, não é? Para todos aqueles que estão doentes, para todos aqueles que têm pessoas doentes, para todos aqueles que trabalham na linha da frente, para todos aqueles que sofrem por outras razões que não têm nada a ver com a situação atual. E, portanto, este vai e vem da energia põe o nosso motor a funcionar.
e faz com que a nossa atitude se vai transformando numa atitude cada vez mais positiva, numa energia cada vez mais positiva. E, portanto, se puderem fazer 2 vezes por dia durante uns minutos, não precisa de ser, precisam de ficar horas, não é? A eficácia de uma prática deste género não se mede pela quantidade de tempo que nós passamos a fazê-la, mas mais pela quantidade de presença que nós conseguimos ter, mesmo que seja só durante 2 ou 3 minutos, ou 4 ou 5. E depois, um ponto muito importante, durante o dia, se houver um momento em que sentem que os pensamentos estão a tomar de conta, ou que o medo, ou que o receio, ou que a angústia, ou que a irritação, ou outra coisa qualquer que vos faz sentir mal, está a começar a tomar conta, fazem uma mini pausa, né? Uma mini meditação, só um instante em que imaginam essa luz a dissolver esse pensamento, até sentirem que há uma paz, até sentirem que há alguma tranquilidade, até sentirem que há alguma claridade. Cá está, pode não resultar da primeira vez, pode não resultar da segunda vez, mas se forem persistindo, vão ver que vai resultar. À medida que se forem treinando, vai naturalmente surgir, vão naturalmente encontrar, digamos, atalhos, não é? Ou seja, uma visualização deste género, que se calhar para chegarem até realmente uma sensação de que realmente há uma luminosidade, de que sentem a vossa mente muito mais clara, muito mais leve. Poderá inicialmente demorar alguns minutos, ou ao fim de um tempo é uma questão de 1 segundo ou 2. Né? Pode ser super rápido, porque tudo, como já disse, é uma questão de treino. E volto simplesmente a dizer que o quanto uma situação como esta, com toda a sua dificuldade, é tão importante e tão preciosa, num certo sentido. Ela colocou-nos face a nós mesmos muito mais do que muitas outras situações. Ela agudizou toda uma série de. Foi como um revelador de toda uma série de lacunas, se calhar, de toda uma série de como é que a nossa mente funciona, de o que é estar face a si próprio, entre 4 paredes, não é? E isso pode levar-nos a tomar consciência de uma maneira que se calhar ainda não tínhamos tomado. A tomar consciência da necessidade de trabalhar a nossa mente. Então, há vários cenários possíveis. Pode haver aquele cenário de quem já tem alguma prática e consegue lidar relativamente bem com a situação e pode fazer um balanço positivo, digamos. Afinal, não é assim, não foi tão difícil assim para mim quando olho para as outras pessoas, mas ainda existe isto que eu posso melhorar. Pode ser um balanço para quem, pode ser uma revelação para quem nunca se tenha dedicado à meditação ou que nunca tenha sequer querido debruçar-se sobre si próprio e dizer, espera, mas afinal, quer dizer, não são só as circunstâncias externas e na realidade a forma como eu lido com as coisas, se calhar até é muito mais importante e por conseguinte tenho que realmente dedicar mais tempo, dedicar mais energia a este trabalho sobre mim. Então, e também, e isso fica para amanhã, não é? Também de certeza que agudizou e trouxe, revelou também o quão difícil às vezes podem ser as nossas relações. Primeiro a nossa relação connosco, não é? E também a nossa relação com as outras pessoas, sobretudo se tivermos que estar com elas 24 horas por dia, e daí a minha ideia de falar também um bocadinho sobre isso amanhã, dia dos namorados, então não podia falhar, não é? E
penso que é mais ou menos tudo aquilo que eu queria dizer. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou quer dizer alguma coisa ou tem alguma dúvida. Em relação se tiverem alguma dúvida que não fique esclarecida ou que gostassem ah, de ver esclarecida, podem sempre mandar-me um mail através do meu site. Têm um formulário de contacto, portanto podem sempre enviar uma pergunta. Podem também fazê-la agora, se quiserem. E em relação à meditação que eu descrevi, como disse, podem ouvi-la ou no meu site, na página do Losar, com o programa destas conferências, ou simplesmente, se já tiverem o Spotify, se já tiverem o meu podcast no Spotify, simplesmente ouvi-la, já lá está. Então, alguém quer dizer alguma coisa? Podem ativar o som. Posso? Sim, Olá, Dani. olá. É assim, Oh, é claro que, como o Tsering falou, uma pessoa que seja mais ansiosa e deprimida, que é o meu caso, estou a passar por uma grande dificuldade a esse nível. É muito difícil estar confinado realmente entre quatro paredes, como disse bem, sem sentir este buraco no peito, mesmo ir inspirando e respirando até a exaustão, este aperto é muito, muito, muito difícil. Eu não sei se pode ser. Eu já experimentei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que realmente a luz que mais me iluminou foi realmente a Tsering, e é em si que me apoio muitas vezes, mas neste momento está sempre tão difícil ultrapassar que tenho mais uma proposta de treinamento. E eu quero fugir a isso. Quero fugir a isso, agarro tudo e mais alguma coisa. Mas neste momento está assim muito, muito, muito difícil. O que é que eu posso fazer mais? Para além de tudo que tenho. pois não é fácil. A nossa mente também está intimamente. Tudo aquilo que nós sentimos e todos os nossos estados mentais também estão intimamente ligados, na verdade, com o nosso estado físico, não é? E, portanto, às vezes há as pessoas que têm mais tendência para a depressão têm às vezes também deficiências a nível da forma como o corpo funciona e daquilo das substâncias, por exemplo, que o cérebro produz, etc. É claro que é possível alterar essa química cerebral através da meditação, mas isso é para as pessoas bastante experimentadas, que já têm um nível de hábitos de pensamento e de sentimentos de compaixão, de amor, de alegria, etc., que mexem profundamente com a química do cérebro e, portanto, é praticamente impossível para alguém que tem esse tipo de treino entrar em depressão, mesmo com as situações mais difíceis. Mas quando se tem um historial assim, obviamente que a situação é diferente e que a situação é difícil. Acho que há, bom, independentemente da sua história de vida e daquilo que costuma, de como é que costuma lidar, como diz, já tentou tudo e está a ser bastante difícil neste momento, porque a situação é realmente muito pior, muito mais difícil, mas
não sei, acho que temos que conversar pessoalmente, pessoalmente não, mas por telefone, se calhar. Sim, pronto. Ah, Obrigada, Seren. porque eu Obrigada. vou pensar um bocadinho em alguma coisa que possa ajudar, está bem? Acho que Obrigada. às vezes, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito e acho que é uma coisa muito simples e que não tem muita, nem sequer exige muito de nós. Mas às vezes simplesmente no YouTube encontram imensos vídeos com orações, por exemplo, lamas a recitarem orações. E eu às vezes ponho isso, tipo, a tocar quase o dia inteiro em minha casa. Inevitavelmente, bom, é claro que muitas dessas eu sei de cor, de maneira que inevitavelmente, ao ouvir, eu vou recitando, não é? Mas vai ficando em pano de fundo, sabem? E na realidade é como se esses mantras ou essas orações acabam por ser o barulho do meu motor interno. Eu há bocado estava a falar do motor, é o ronronar do motor e, 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 a, e a mente habitua-se ao mantra, eventualmente aprende de cor e passa a ser uma espécie de. É o ronronar do motor e isso traz uma energia luminosa, traz uma energia positiva. Muitas vezes as visualizações da recitação dos mantras fazem-se com o mantra a rodar, como aqui, sabem? Os moinhos de orações. Isto é um. Tem aqui. O que vem aqui são mantras e quando nós os giramos, os mantras rodam no sentido dos ponteiros do relógio. E este movimento não é. Pronto, os titanos adoram estas coisas, pode dizer que é cultural e tal, mas não é só. O facto desta. Obviamente, isto é apenas um objeto exterior, não é? Mas a Eu, ideia é que. eu tenho aqui um objeto e quando está Uhum, na minha cabeça totalmente, basta fazer assim. uhum. É, para quem é um bocadinho obsessivo compulsivo como eu, este género de objetos é fantástico. Eu não consigo passar por ele sem lhe dar uma rodinha. E eu acho que isso, para além de aliviar o stress, digamos assim, não que eu seja estressada, muito estressada ou assim, mas gera uma energia positiva, sobretudo quando nós o fazemos com uma determinada intenção. Mas ouvir, pôr, tocar essas orações, mesmo muito baixinho, ainda que estejamos a fazer outra coisa, ou desde que não incomode ninguém, claro, é às vezes uma boa, algo que pode ajudar. Não estou a dizer que isso vai resolver o seu problema, como é evidente, mas estou a dizer que é uma coisa que gera um campo de energia à nossa volta. Às vezes é isso também, é que nós próprios, por causa da nossa, porque somos eletromagnéticos, num certo sentido, quando existem estes pensamentos compulsivos, não é? Que rodam também, não é? Também Realmente rodam na nossa cabeça, mas é. rodam criando um motor que gera uma energia negativa. Então, pôr uma fonte de qualquer coisa que gera uma energia positiva a rodar, é qualquer coisa que pode contrabalançar e começar a criar um campo energético que seja mais, que favoreça a nossa, a mudança do nosso paradigma, né? A mudança do ronron do nosso motor. E é muito importante manter o espaço também, às vezes usar uma essência de plantas ou um incenso, porque tudo isso também limpa um pouco a atmosfera. Na verdade, todos estes pensamentos negativos criam um campo eletromagnético, não é? E que, de certa maneira, se desloca connosco. Então, limpar todo esse campo, neutralizar, gerar uma energia positiva, é apenas um pequeno contributo, mas se calhar pode começar pode ter algum efeito e pode ajudar a dissipar e a dissolver esse ambiente. Mas nós depois falamos, está bem? Obrigada. Obrigada. Ok?